Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Isso com frio e tudo, porque aqui não está brincadeira. Hoje na madrugada estava 5 graus e agora está esquentando um pouco, mas ainda não chegou nos 10, então ainda está frio. Olha bem, a Defesa Civil, ela, em uma nota, ela diz que os incêndios causados em São Paulo foi feito por uma ação humana. Mas isso todos nós já sabíamos. Porque o que acontece? Estava nas redes sociais. Inclusive ontem eu coloquei até o nome das pessoas que estavam dizendo que São Paulo ia pegar fogo. E quem estava mais entusiasmado com essa forma de colocação, inclusive, foi o tal de Malafaia. O Malafaia disse que São Paulo ia queimar por inteiro. E não só ele. Teve o Nicolas também que gravou. Teve o tal de Gaia, a tal de Bia Kiss, o Eduardo Bolsonaro e outros. Teve uma porção. E agora o governo, em uma nota, ele diz que o prejuízo com esses incêndios na agropecuária foi de 1 bilhão. E sabe que o agronegócio é extrema-direita. Eles metem fogo e depois, sabe o que eles querem? Dinheiro do governo federal. É isso que acontece. Por exemplo, teve aquele incêndio, olha bem, eles colocaram fogo. E não foi só no estado de São Paulo. Por exemplo, eles prenderam um cidadão que estava colocando fogo em Goiás e esse cidadão, inclusive, entregou todo mundo. Agora, a Polícia Federal tem que investigar aqueles que gravaram e colocaram nas redes sociais dizendo que São Paulo ia ser uma grande fogueira. Como é que eles sabiam que ia ter uma grande fogueira? Eles gravaram 2 dias antes dos incêndios. E é isso que a Polícia Federal tem que investigar. Porque se eles disseram que São Paulo ia virar uma grande fogueira, é porque eles sabiam o que ia acontecer. E agora a Defesa Civil, em um comunicado, diz que os incêndios em São Paulo foi ação humana que causou. E tem outra. Pelo menos 31 inquéritos já foram abertos junto à Polícia Federal. Olha bem, 31 inquéritos. E tem outra, naquelas filmagens que apareceu, nós fizemos uma pesquisa pelas redes sociais e a gente viu tratorzinho de fazenda, o cara puxando um pneu para colocar fogo em tudo. A gente viu carros de fazenda botando fogo, inclusive com o nome da fazenda no caminhão e tudo. É justamente isso que a Polícia Federal tem que investigar. Agora eu vou falar de um projeto de lei que criminaliza
os mentirosos. E o texto prevê a detenção dos mentirosos. Agora vamos ver se realmente isso acontece. Porque o projeto de lei 2051/24 criminaliza a produção e divulgação ou compartilhamento de notícias falsas, aquelas conhecidas como fake news. E sobre temas, inclusive, relacionados aos interesses públicos, como saúde, educação, meio ambiente, segurança pública e também economia nacional. Agora, a proposta prevê que a pena seja triplicada se a exposição da vida ou da saúde decorre da produção, divulgação ou compartilhamento das informações sabidamente mentirosas, falsas, fake news, independente de formato ou modo de veiculação. Agora, o texto prevê pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. E se o fato não constituir crime mais grave, para quem produzir, divulgar ou compartilhar essas notícias mentirosas e distorcer, corromper gravemente a verdade sobre tema de interesse público relevante, o projeto determina que o provedor hospedado no Brasil ou no exterior que disponibilize um conteúdo produzido por terceiro adote medidas efetivas e transparentes para combater a publicação e a disseminação de perfis e notícias reconhecidamente mentirosas, falsas, aquelas fake news que a extrema-direita propaga assim largamente pelas redes sociais. Agora, cabe ao provedor, inclusive, remover ou bloquear, no prazo de até de 24 horas, do recebimento das denúncias. E o conteúdo que viole a política de uso do sítio eletrônico. Agora, desenvolver, adotar política de uso com cláusulas objetiva e transparente que atenda ao disposto no caput. Agora, disponibilizar, facilitar o pleno e restrito de acesso ao critério utilizado para identificação, bloqueio e remoção de notícias falsas, colaborar com as autoridades competentes, disponibilizando as informações de autoria dos conteúdos considerados infringentes para a adoção de medidas legais cabíveis. Aqui tá frio pra caramba. Agora, o texto prevê ainda, entre outras punições, ao provedor, multa de até 15% do seu faturamento no último exercício
para que não adotem as medidas citadas anteriormente. Agora, a autora deste projeto é a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. E lembra que nem mesmo a gravíssima tragédia climática que aconteceu no Rio Grande do Sul escapou dessa prática ilícita de mentir para enganar a população. Segundo ela, diante das inúmeras notícias falsas veiculadas pelos influenciadores digitais e até mesmo por parlamentares no Congresso Nacional. Agora, o governo federal decidiu agir de maneira contundente contra a onda crescente de desinformação. Porque quem propaga desinformação é a extrema-direita, que quer enganar a população dizendo mentiras para prejudicar, inclusive, o governo ou as instituições. Por exemplo, agora, o pessoal está mentindo escandalosamente, porque eles vão fazer um ato dia 7 de setembro. E estão propagando esse ato. E sabe para que é o ato? É para falar mentira, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes. É isso que eles estão fazendo. Agora, diante desse cenário de propagação de mentiras, inclusive em contexto de urgência e calamidade pública, urge combater tais práticas criminosas que, além de disseminarem mentiras, compromete todos os esforços enviados pelas autoridades competentes nas operações de busca de salvamento de pessoas ocorrida lá no Rio Grande do Sul. Agora, é impressionante o que esse pessoal fala de mentira. Inclusive tem até candidatos aí, que inclusive estão bem nas pesquisas à base de mentiras. Agora, esse projeto dessa deputada, que tramita em caráter conclusivo, será analisado pela Comissão de Integração Nacional, Comunicação, de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Agora, eu não sei se isso vai ser aprovado. Agora, o projeto que tramita em caráter conclusivo não precisa ser votado pelo plenário para que seja considerado aprovado pela Câmara, mas apenas aprovado pelas comissões designadas para analisar o projeto. Agora, o projeto deixará de ser conclusivo nas comissões e, portanto, precisará ser votado em plenário se uma das comissões rejeitar ou mesmo aprovado pela comissões, houver um recurso de 51 deputados, que é 10% da Câmara, para que ele seja votado em plenário. Agora, quando tem um projeto do tipo desse projeto, que é inclusive para beneficiar a população, olha, pode acreditar
que uma boa parte, olha bem, uma boa parte da extrema-direita vai votar contrário a esse projeto. Por quê? Porque eles não querem que a população saiba da verdade. É esse o objetivo. Eles não querem que a população saiba da verdade. Por quê? Porque se a população souber da verdade, eles não vão ser eleitos. E vai ter eleições em outubro. E eles querem eleger deputados e vereadores que realmente aí apoiem eles para as eleições de 2026. Aí eles fazem de tudo, inclusive o presidente da Câmara, que ele agora tá assim, com os cabelos arrepiados pela ação do ministro Flávio Dino, que colocou um basta naquelas medidas que ele fazia, medidas provisórias para beneficiar aliado deles. Exatamente isso. E o que acontece? Agora vai ter que ter norma. E eles não gostam disso. Por quê? Porque no governo Bolsonaro ficou 4 anos na mão do Arthur Lira para ele fazer o que ele quisesse com o dinheiro público. É isso que acontece. Agora, nas épocas das eleições, a população tem que se conscientizar e não votar nesse pessoal da extrema-direita. Votar no PL, nesses partidos todos que é apoiado pelo Bolsonaro. Tudo que é apoiado pelo Bolsonaro não presta. Inclusive na Bíblia tem uma passagem que diz assim: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você está com o Bolsonaro, é porque você também não vale um tostão. Agora, a população não tem que ser enganada por esses malandros da política, porque é um bando de malandro. E tem muitos. Olha bem, no Senado, bom, essa gestão do Senado é a pior que já houve em toda a história do Brasil. Porque é um pior que o outro. E é eles mesmos, inclusive, que gravaram e está na internet dizendo que São Paulo ia pegar fogo. Eles, inclusive, e deputados, o Nicolas, o Gaia, Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, todos eles. E é isso que eles querem. E exatamente esses bolsonaristas que incentivaram, financiaram, né, patrocinaram aquele ato de terror do dia 8 de janeiro. Porque o objetivo maior não era só a destruição do patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Não era só a destruição. Aquela destruição era para dar um golpe de Estado na nossa democracia, para depois implantar a ditadura militar. Só que tem um porém nisso. Eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. Então, nós que passamos pela ditadura militar, nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós sentimos na carne. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nós não queremos mais.
Já tivemos e não queremos mais ditadura militar. Então, ditadura militar nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.